Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma apresentação do ciclo de colóquio. Dessa vez, nossa palestrante, a aluna Ingrid Celeste, que faz parte do curso de bacharelado em Física, totalmente em sexto período. Desenvolve agora um projeto de iniciação científica sob a orientação do professor Igor Padilha, na área de ensino. Faz parte do projeto Código e já ficou 2 anos e meio na Casa Física. Então, Celeste, você tem 45 minutos de apresentação, os últimos 10 minutos destinados a perguntas. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos. Como foi dito por essa nova apresentação, né? Eu me chamo Ingrid Celeste e sou aluna do curso de bacharelado em Física. Mas, embora eu seja do curso de bacharelado, desde o meu primeiro período eu trabalho em projetos de docência. Então, já fiquei 2 anos e meio na Casa da Física e atualmente eu estou no projeto Cosmos. Então, nessa palestra de hoje eu trago um pouco das atividades que nós viemos desenvolvendo dentro do projeto Cosmos e que foi o pontapé inicial para essa proposta de projeto de iniciação científica, cujo professor Igor é o meu orientador, que está aqui presente. Então, para quem não conhece o projeto Cosmos, nós somos um projeto social que foi criado no ano de 2015, mas que nós entramos como projeto de extensão da UFAM em 2017. Então, desde lá a gente vem desenvolvendo as atividades em parceria com a universidade, mas ele começou de maneira voluntária e individualmente fora a parte de qualquer outra instituição. Nós levamos atividades voltadas para o ensino de ciência com enfoque em astronomia. Então, normalmente a gente tem contato com algumas escolas, com alguns abrigos, e no qual nós levamos as nossas atividades que a gente se propõe a fazer. E uma das coisas que me chamou muita atenção é justamente o fascínio que esse público mais infanto-juvenil, que é o público ao qual nós estamos trabalhando atualmente, tem pela astronomia. Então, muitas vezes quando você vai falar diretamente sobre física, você vê que eles viram meio olho, e ficam meio de canto, porque ele já tem aquele estereótipo da física como um monte de equação que você precisa memorizar e aplicar que dá certo, entendeu? Memoriza a fórmula do sorvete, aplica que funciona. Então, quando você traz isso com uma roupagem mais diferente, você vê uma resposta muito positiva. Então, uma das perguntas que surgem quando a gente começa a falar sobre novas metodologias de ensino é se será que o tradicional, de certa forma, não está matando a curiosidade dos alunos? Carl Sagan disse que toda criança começa como um cientista nato. Nós é que tiramos isso dela. Só umas poucas passam pelo sistema com a sua admiração e entusiasmo pela ciência intacta. Eu sei que dizia que as crianças elas nasciam com esse espírito nato para ser cientista, porque elas têm aquela curiosidade intrínseca, eles têm aquela vontade de aprender tudo que você ensina para uma criança, ela absorve de maneira muito rápida. Só que quando nós começamos a dar respostas prontas, dizendo faz isso que funciona ou não faz aquilo que talvez não dê tão certo, de certa forma, isso pode ser uma linha que nós podemos seguir, de certa forma isso meio que estagna o ensino-aprendizado. Porque você põe como Rodolfo Caniato disse, que tradicionalmente a escola e os nossos atos educacionais colocam o aluno como um receptáculo passivo, que vai ser preenchido com os conhecimentos que lhe são ministrados. E ele complementa dizendo que creio, no entanto, que cabe ao professor ser um mais que uma fonte, ser um orientador para o rico processo educacional. E cabe a ele mostrar aos jovens, em primeiro lugar, a relevância do que vai ser estudado. Então, o aluno, ele não está apenas como um receptáculo passivo, que você joga informação como se ele fosse um quadro em branco, que você chega e começa a rabiscar coisas e ele vai absorver tudo 100%. A gente precisa ter em mente que os nossos alunos eles não são uma fonte vazia. Muitas vezes eles já chegam dentro de sala com conhecimentos pré-estabelecidos, baseados no senso comum e que muitas vezes batem de frente com aquele conceito que você está querendo apresentar. Então, muitas vezes ele tem grande dificuldade para aprender aquilo que você está tentando ensinar, porque ele já tinha uma outra ideia que vai de conflito aquilo. Então, acredito que é preciso repensar na forma na qual nós estamos ensinando ciência. E uma dessa proposta que aqui eu venho trazer hoje é justamente o ensino de astronomia. Mas por que o ensino de astronomia? Tem diversas formas. Eu sempre fui uma apaixonada, uma aficionada por astronomia. Então, claro que sempre puxa a fechada para o meu lado, né? Então, dentro das atividades que a gente vem desenvolvendo, essa foi o que a gente se propôs a fazer com mais uma ambição maior, digamos assim. Então, o Amber,
Jardim no Bairro, ele diz que, como o ensino de astronomia permite explorar conteúdos diversificados, ela constitui um instrumento importante na formação cidadã, pois motiva os estudantes e possibilita contato direto com o ambiente e uma melhor compreensão dos fenômenos. Ou seja, quando a gente se permite ampliar um pouquinho o leque e mostrar para aquele aluno que aquele conteúdo não se prende puramente a equações, a contas, a quadro e pincel, e a você sentando e aplicando aquele monte de equação monstruosa, muitas das vezes, você consegue mostrar para o teu aluno, para aquela pessoa na qual você se dispõe a passar determinado conteúdo, que aquilo que você está mostrando tem uma aplicabilidade muito maior. Tem um âmbito de aplicação, um âmbito de visão muito maior. Então, o ensino de astronomia ela nos permite isso. Porque dentro do ensino de astronomia, essa é uma das coisas que mais me encanta dentro dela, é justamente a multidisciplinaridade que a gente tem. Através do ensino de astronomia, a gente consegue abordar assuntos de física, a gente consegue tratar tanto a parte teórica quanto a parte observacional, a gente também consegue tratar assuntos de matemática, estão todos muito correlacionados, a gente consegue trabalhar química, formação dos elementos químicos, evolução estelar, tudo isso a gente consegue trabalhar também com os alunos. A gente consegue falar sobre história, não se prende necessariamente às áreas das ciências exatas, como também uma ciência que está firmada dentro da formação da sociedade que nós vivemos hoje. Então, trabalhar astronomia também trabalha contexto histórico e filosófico, inclusive. Grande parte dos filósofos e cientistas naturais eram grandes nomes da filosofia, como a gente muito bem sabe. E como resultado, demos um acréscimo de conhecimento daqueles que nós nos propomos a passar para os nossos alunos. Eu trago aqui alguns pontos de um livro que eu estava lendo, que o nome é bem sugestivo, Ensino de Astronomia na Escola, é o título do livro. Então, o autor, o Lang, ele traz uma visão muito interessante. Eu coloquei apenas 3 tópicos de tudo o que ele estava dizendo lá. Que o ensino de astronomia contribui para uma visão de conhecimento científico enquanto um processo de construção histórica e filosófica, estabelecendo relações com o desenvolvimento e tecnologia da sociedade. Foi como eu acabei de falar. O ensino de astronomia não se prende apenas no vamos ver estrelinhas, mas no sentido de vamos nos conhecer como sociedade, como pessoas, como indivíduos de um planeta, mas que também convivem em sociedade. A educação em astronomia favorece a elaboração de atividades experimentais e a prática observacional do céu. Então, quando nós trabalhamos com o ensino de astronomia, a gente consegue sair daquele modelo padrão de professor, pincel e quadro, e nós ampliamos isso para fazer com que o nosso aluno se sinta participante do conhecimento. Se sinta não mais como aquele agente passivo que a gente viu como tem no início, mas como um agente que participa do ensino-aprendizado. O professor ele não está mais como aquele que só joga conhecimento, mas alguém que está sendo um caminho para aprender e passar conhecimento para o aluno também. E por último, mas não menos importante, a astronomia apresenta um potencial com a comunidade profissional de astrônomos e um espaço não formal na educação. Então, quando a gente consegue sair desse ambiente fechado, das 4 paredes de sala, e consegue ampliar isso, a gente consegue também ampliar o público com os quais os nossos alunos têm acesso. Porque em periódicos é muito fácil a gente ver aqueles textos cheios de prerrogativas muito complexas, palavras difíceis. Então, quando o professor se permite trabalhar de uma maneira mais ampla, ele consegue pegar aquilo que antes ficava preso apenas a um grupo seleto de astrônomos, especialistas no assunto, e consegue desmistificar isso para aquele aluno. E ele vê, novamente repito, uma grande aplicabilidade naquilo que ele vê dentro de sala. Não temos uma aplicabilidade no sentido de, eu posso pegar isso daqui e aplicar em outra coisa, mas no sentido de começar a refletir sobre aquilo que a gente está estudando, sobre quem nós somos, sobre o que eu estou fazendo aqui, e etc. O que nós, como eu disse, o Projeto Cosmos, a gente tem se proposto a tentar fazer isso de alguma forma. Então, como eu também citei, a gente costuma fazer algumas atividades. Então, nós já participamos em eventos em comunidades ribeirinhas. Inclusive, a gente vai ampliar esse projeto no ano que vem para uma comunidade do Tumbira,
nós vamos estar levando nossas atividades lá como forma de como se fosse um clube de ciências. A gente está com essa aspiração, assim, de tentar fazer isso real. Temos também o preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que desde o início de quando o projeto foi fundado, é algo que a gente tem tentado deixar como uma identidade do projeto mesmo. Então, todos os anos a gente faz esse preparatório com alguns alunos. Esse ano a gente teve uma roupagem diferente, a gente fez o preparatório em 2 locais diferentes. Foi aqui na UFAM, aos sábados, e em uma escola lá no Valparaíso. Então, a gente tem tentado sempre manter esses dois caminhos. Manter um local fixo para os que podem se locomover até aqui, mas continuar indo naquelas escolas de zonas periféricas, no qual os alunos muitas vezes não têm condição de estarem chegando até aqui. Essa escola é muito interessante, que foi a primeira escola que eu tive a oportunidade de estar trabalhando com os alunos. Então, era uma escola de nível fundamental, nós somos alunos do 6º ao 9º ano, e para nossa vitória nós tínhamos um medalhista, foi o Argeu, e ele conseguiu medalha de bronze. Então, foi uma conquista muito grande para todos nós. E além das aulas expositivas, nós também tínhamos aulas experimentais. Então, nós fizemos confecção de foguete, os meninos adoram, né? Aquela bagunça toda, água voando para todo lado. Então, é sempre uma experiência muito interessante. E isso aqui foi do nosso preparatório desse ano aqui na UFAM, com os nossos alunos, e também foi muito interessante. Então, dentro dessas atividades que a gente vinha desenvolvendo, a gente tentou ver quanto nós estávamos realmente fazendo a diferença, se isso estava sendo algo efetivo, e se estava sendo, a gente queria poder perceber o quanto isso estava fazendo. Então, nós pensamos em desenvolver uma pesquisa de campo, meio que amadora mesmo. Então, a gente pensou como que nós podemos perceber o impacto das nossas atividades, porque fica muito por alto, assim, eu te falar, a gente está fazendo isso, mas isso impacta de alguma forma? Quais são os resultados que isso pode vir a oferecer? Então, nós fizemos uma pesquisa em 2 escolas com turmas de ensino médio. E com essas atividades a gente formulou um artigo no qual nós submetemos para um simpósio de atividades astronômicas que aconteceria lá na Hungria. E, para nossa surpresa, nós fomos os únicos candidatos fora da Europa que foram selecionados para participar do simpósio. Então, dentro desse artigo, a gente destrincha todas as nossas atividades, o que nós estávamos fazendo, quais foram os dados coletados e quais foram os resultados que a gente obteve. Infelizmente, nós não podemos estar presentes fisicamente lá no simpósio. Por conta de diversos motivos, né? A gente não pode estar fisicamente. Mas a gente gravou uma videoconferência e o pessoal lá do congresso ficou de nos dar uma resposta sobre a publicação do nosso artigo. Mas tá aí, se alguém tiver interesse depois, não é só que tá em inglês, mas se alguém tiver interesse depois em ler um pouquinho do que a gente fez, do que a gente colocou, eu vou procurar que eu passo pra vocês. Então, quais foram os resultados que a gente obteve com esse artigo? A princípio, esse gráfico aqui ele tá meio contrário ao que a gente esperava. E como eu disse, quando a gente chega perguntando, tu gosta de física? Aí normalmente o menino já revira o olho, já gosta. Então esse gráfico, quando a gente coletou, que a gente voltou nesse negócio, falou, mais de 50% gosta. Mas isso foi um caso bem interessante, porque como nós fizemos em algumas turmas, teve uma turma em especial que os alunos, a maioria, gostavam. Então essa turma especial acabou deixando esse gráfico menos feio. Mas ainda assim não era algo tão legal. Então antes da nossa atividade a gente perguntou quanto eles gostavam de física, numa escala de 1 a 5. Quanto tu gostas de física? Aí o pessoal ficou nesse meio termo aí. E em matemática já dá uma diminuída. E em química também a gente não tem um percentual nem tão ruim, mas também não é bom. Então, após as atividades que a gente fez com eles, a gente não perguntou, e agora quanto você gosta de física? Não, a gente perguntou, depois de participar dessa atividade, o quanto você se interessou em pesquisar um pouquinho mais sobre física, ou matemática, ou química. E em física esse foi o nosso resultado. Foi bem mais significativo.
Matemática, para mim, foi o mais surpreendente, o mais, assim, né? Praticamente 100%. E em Química também a gente teve um resultado bem satisfatório. Então, esse trabalho que a gente fez foi bem cansativo porque a gente usou, como o professor Walter aqui, né, um método lusitano. A gente passou um monte de papel, depois a gente teve que catalogar esses papéis e até hoje tem papel lá em casa dessa pesquisa. Então tem um monte de papel engavetado lá em casa. Mas é muito trabalho pra gente fazer. E esse foi um dos principais pontos assim, que me motivou a pensar em fazer uma pesquisa de educação, embora seja, repito, do bacharelado. Mas aqui nós nos preocupamos quantitativamente. Tá, quantos dos que não gostavam de física começaram a se interessar um pouquinho, pelo menos, em física? A minha proposta no meu PIBIC, que já está em andamento, não na fase de implementação, mas na fase de levantamento bibliográfico, etc., é justamente ver agora qualitativamente quanto o ensino de astronomia pode vir a influenciar no ensino-aprendizagem desses alunos. Porque que aumenta o interesse, pelo menos em pesquisar, aqui a gente percebeu que aumenta. Mas quantos alunos realmente pesquisam? Quantos alunos realmente absorvem daquelas mais ou menos 1h30 que a gente passa conversando com eles sobre assuntos relativos ao que eles veem em sala? Em física, eu lembro que a gente fez uma palestra sobre a física dos foguetes. Então a gente abordava leis de Newton, abordava tudo isso, e no final a gente fazia a oficina de foguete. Então, o grande ápice, assim, era a oficina de foguetes. Então, eles já queriam mandar um foguete lá para o lado do campo, e era muito legal. Mas a gente também percebia que depois eles iam perguntar: professora, mas aquela questão disso, como é que a gente pode fazer? Como é que funcionaria? Então, realmente há um interesse. Então, a nossa preocupação nessa nova proposta, no projeto de iniciação científica, já é ver quanto qualitativamente realmente o ensino de astronomia influencia no ensino-aprendizagem desses alunos. Então, essas são algumas das minhas referências. E eu não quero aqui só piegas ou algo do tipo, mas eu costumo dizer que eu acredito no poder transformador da ciência. Então, eu acredito sim que quando nós nos disponibilizamos a levar a ciência de uma maneira diferente, por mais que você leve desde uma escola de alto patamar até uma escola da zona periférica, quando a gente começa a tentar nivelar isso, a ciência ela tem esse poder transformador. E, como eu coloquei aqui, a bandeira da educação é algo que temos que carregar. Obrigada.